de hoje, nós vamos falar sobre ângulos, dando a sua definição, falando sobre as suas unidades de medida e também os principais tipos de ângulos, definidos de acordo com as suas medidas. Mas o que é um ângulo? O ângulo é uma região definida por duas semirretas com a mesma origem. Nessa representação, nós vemos a semirreta de origem em O, passando pelo ponto A, e também a semirreta de mesma origem, passando pelo ponto B. A abertura definida por essas duas semirretas é conhecida como ângulo, e nós representamos por essa curvatura conforme está na figura. Mas quais são as principais unidades de medida de um ângulo? As mais comumente utilizadas são o grau e o radiano. Em graus, nós temos, por exemplo, 5 graus, 45 graus, 90 graus. Em radianos, nós temos como exemplos π radianos, π meio radianos, π terços radianos, onde vocês podem ver a representação do número π, acompanhando essas medidas. Lembram do número π? O π é igual a 3,14 aproximadamente, sendo que ele tem inúmeras casas decimais depois da vírgula, pois é um número irracional. Na figura ao lado, nós conseguimos ter uma ideia da infinidade de números que seguem depois da vírgula. Mas como medir um ângulo? Vejam que nessa figura nós temos um transferidor de 180 graus. E no centro desse transferidor existe uma marca identificando o centro do transferidor. E percebam aqui que existe uma medida de 120 graus de acordo com a abertura aqui que foi representada. Como que nós fazemos para medir esse ângulo? Primeiramente, nós posicionamos o centro do transferidor exatamente no vértice do ângulo. Alinhamos uma das bases justamente com um dos lados do ângulo e assim nós conseguimos ter uma noção da abertura. Vejam aqui que na numeração que é indicada em azul, nessa figura aqui abaixo, nós temos uma representação de uma variação de ângulo que vai de 0 a 40. E quais são os tipos de ângulos? Nós temos ângulos agudos, que são aqueles cujas medidas são menores que 90 graus. A representação ao lado nos dá uma ideia dessa medida, menor que 90 graus. Por exemplo, 20 graus, 15 graus, 55 graus, 80 graus. Para os ângulos retos, a medida é exatamente igual a 90 graus, como nós vimos aqui ao lado. Essa figura aqui é uma representação de uma medida de um ângulo reto, onde nós temos a identificação por esse símbolo aqui, um quadrado com um ponto central. Os ângulos obtusos são aqueles cujas medidas são maiores que 90 graus. A abertura é uma abertura maior que 90 graus e nós temos como exemplo 120 graus, 100 graus, 135 graus, entre outros. Já nos ângulos rasos, a medida é exatamente igual a 180 graus, então nós temos as duas semirretas em sentidos opostos, dando essa abertura completa, igual a 180 graus. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as aplicações de ângulos e também vamos aprender a calcular o ângulo medido pelos ponteiros de um relógio. Muito obrigada, até a próxima aula!